recreativa, não precisaria ser um atleta para fazer capoeira, podia ser pessoa. Aí hoje nós temos várias, né? Até com políticas públicas, né? Você tem a capoeira para a terceira idade, né? Então, o mestre Gilvan desenvolve um trabalho há muito tempo também, o mestre Gilvan, que foi aluno do mestre Barco, que está em atividade até hoje. O mestre Barco, por sua vez, foi aluno do mestre Arraia, um dos pioneiros aqui de Brasília, professor, por exemplo, do mestre Cláudio Danadinho, né? Do mestre Tabosa, o mestre Arraia, que foi professor do mestre Tabosa. E o mestre Adilson também, que é um dos pioneiros, trabalhava aqui já na UNB, antes de eu chegar aqui, já tinha mestre Tabosa e mestre Adilson já faziam. Então hoje estão nativos ainda, esses dois, mestre Adilson e mestre Tabosa, estão aí com o mestre Cláudio Danadinho, que foi diretor aqui do Instituto de Arquitetura, né? Diretor aqui da UNB, foi diretor do IFAM também, está em plena atividade, com conhecimento muito amplo para quem tem interesse em fazer uma pesquisa e conhecer uma boa cabeça na área de capoeira. Foi fundador do Grupo Senzala, né? Junto com o Macaco, junto com o Polícia, com mais influência. Então é isso aí. Se quiser fazer mais alguma intervenção aí, vem daqui. Depois do som fica difícil. Como assim uma pessoa é mestre de capoeira? Como que ele se torna mestre? Nossa, excelente pergunta. Eu gostaria de saber alguém que pudesse responder. Mas normalmente são as pessoas, pelo menos falando dos mais antigos, né? As pessoas que qualificam aquele professor como um mestre. Existem mestres de capoeira aí que colocaram a faixa em si próprio. Existem. Vamos falar de milagre, mas jamais dos santos, nesse caso. Pela Né? capoeira, né? Hein? Ele torna mestre pelo que ele fez pela capoeira, né? Pelo reconhecimento da população. Né? Na Bahia, tem berimbau aí atrás. Na Bahia, os mestres de capoeira são muito respeitados. Isso é uma lição que a Bahia traz para a gente. Né? Eu sou mineiro, eu sou baiano, mas tenho um respeito muito grande pelas tradições baianas, já que pode não ter sido o único foco inicial da capoeira. Existem muitas controvérsias também sobre a origem da capoeira. Todas elas, a maioria delas voltadas para o Brasil. Né? Tanto que quando Pastinha esteve na África, já um pouco cego, né? Ele já não era mais o centro das atrações, porque estava na equipe dele, além de Paulo Satanás, aquele Oxóssi lá da Bahia, Mercado Modelo, Camafeu do Oxóssi, né? Estava também o mestre Gato preto doirado de Santa Bárbara da Purificação. Já falecido, teve um contato muito grande com a capoeira aqui em Brasília, começou a ensinar aqui em 61, antes mesmo do mestre Constantino vir para cá. Ele só veio em 64. Então o mestre Gato, falecido também, mas foi muito amigo do mestre Gilson, ele foi uma atração lá em Dakar, e no festival que teve lá, considerado príncipe de Dakar, né, que recebeu esse título lá. Então, na própria África não existia, não conhecia o capoeira. Então você tem a bate-coxa, você tem a dança da zebra, né, no golo, você tem várias, na Martinica tem uma coisa tal, assim, tipo umbigada, né, coisas antigas que no Brasil também desenvolveram, mas capoeira mesmo. O próprio advento do berimbau é posterior ao surgimento da capoeira, né? Quer dizer, nasceram mais ou menos juntos. Aquela brincadeira ali dos estivadores que ficavam aguardando o intervalo dos navios descarregarem as suas cargas. Então, naquilo ali meio sem o que fazer, aí aparecia um com a capoeira, que era uma cesta grande também, com 400 galinhas, né? Como rezam as músicas. E o cara botava a capoeira, a cesta de galinha ali para vender. E aí então os caras começavam a brincar ali em volta, e aí apareceu um com o berimbau. Quer dizer, no Brasil ele já deixou de ser tão místico e tão isolado, né, espiritualmente falando, e começou a participar, ser mais como a própria teologia da libertação, cresceu aqui na América Latina, né? Foi tão condenada e condenou o Frei Leonardo Boff ao silêncio de um ano, porque são coisas muito revolucionárias que acontecem aqui na miscigenação que é o Brasil. Então aqui nós temos essa facilidade de diversificar e de conviver com as divergências, com as diferenças, até que de certa forma elas criem um movimento que seja convergência em meio a tanta divergência. Então ali veio o berimbau tocando e tal, já teria surgido a capoeira, essa é uma das hipóteses. Né? Caá, poeira, né, do tupi, mato, ralo, né? Depois das coivaras, as queimadas que a gente fazia, aí ficava aquele campo sem toco, só com o capim ainda começando a crescer, como acontece muito aqui no Cerrado, e era a área
própria para a prática da capoeira. No ambiente mais de quilombola, né? Então aí já na área mais de luta. Os escravos fugidos treinando para permanecerem vivos ou para combaterem os capitães de mato que poderiam surgir. E para isso tinha o toque da cavalaria do berimbau, que anunciava que já vinha a cavalaria dos capitães de mato. E aí o que era uma capoeira mais regional, vamos dizer assim, né? A luta mais brutal da capoeira, a própria cavalaria, isso tem divergências, tá? Na nossa origem, que veio de Mestre Bimba, depois é que eu vim conhecer um pouco mais da capoeira angola. Mas então tem essa relação da batida do berimbau com o jogo que vai ser realizado, da música que está sendo cantada, com o ambiente que está se vivendo, mas certamente o título de mestre é com o tempo, é com o reconhecimento, isso é com certeza. Tanto é que muitos não pegam, né? Muitos, né? E outros mesmo que afirmam que não. Eu conheço o mestre Paulo Gomes canta isso, né? Que eu não sou mestre, mestre é o meu mestre que me ensinou, então, mas esse mestre de mestre é meu mestre, uma hora ele vai ser também mestre de alguém, né? Vai ter alunos. Então isso aí é uma roda viva que não interessa tanto, uma hora a gente perde tanto aquela preocupação com o tipo de cordão que você está usando, né? Qual é a cor do seu cordão? Você está usando cordão? Você é um lenço vermelho, um lenço verde, ou no caso do mestre Bimba, quando era o lenço branco, né? O lenço branco é quando o cara se formava lá no mestre Bimba. Então a gente não se preocupa muito com isso, né? O tempo vai passando, a gente às vezes tem que dar título de mestre para alguém, né? Reconhecer. Eu às vezes chamo um de mestre aí, já começo a chamar de mestre, e já participamos aí da entrega de cordão de mestre, né? Entre aspas, né? Para mestres bem antigos, mas que não tinham esse reconhecimento ainda. Então a gente junta um bocado de capoeirista aí e chama a comunidade e faz uma festa, como se faz a festa do lançamento do barco na água, né, do terraço que ficou pronto lá, a pedra fundamental. Essas festas, tem a festa da capoeira também. Muito boa a sua pergunta, uma pergunta profunda. O que é mestre, né? Quando que é mestre? Se alguém quiser fazer mais alguma. Qual que é essa diferença entre essas duas vertentes que você falou, que é de Angola e é regional, né? Eu acho que aí podia até fazer um gancho com aquela fala anterior, né? Do caráter mais marcial, né? Da capoeira. Porque a capoeira angola, antes só existia capoeira angola, então ela não chamava capoeira angola, era capoeira. Capoeira. Depois que chegou lá por 1932, quando o mestre Manuel dos Reis Machado tinha mais ou menos essa idade, que ele é de 1889, então, quando ele tinha, por exemplo, 38 anos, foi que o mestre Onsatigre entrou para lá, né? O mestre Onsatigre, que era de 1917. Então, ele já chegou lá com 20 anos de idade, o mestre Bimba tinha 36 anos. Mas um pouco antes disso, ele criou a capoeira regional. Só que na época, a capoeira regional tinha poucos golpes, né? A capoeira angola só tinha uns 9 golpes. A regional já alcançava os 55, com o advento do mestre Onsatigre, que aos 20 anos de idade já era faixa preta de Ketscan, que é do telequete, no tiro, aquele negócio, o primórdio do jiu-jitsu, né, no Brasil. Aí a capoeira passou para mais de 100 movimentos, né? Inclusive os armlocks, as coisas lá parecidas com o jiu-jitsu, que vieram mesmo do jiu-jitsu, né? Principalmente por causa do mestre Onsatigre, Milton Freire de Carvalho, que foi advogado aqui em Brasília, dentista, jornalista e professor também de universidade, né? Formado em mestrado em sanitarismo. Então, essas influências que a capoeira vai recebendo, de outros mestres também, eu citei esse, mas então em 32 o mestre Bimba quis criar uma capoeira mais ofensiva, um caráter mais de luta. E aí a gente ouve, principalmente o mestre Onsatigre falando, que o mestre Bimba não gostava muito daquela história de ficar pegando dinheiro de turista com a boca, né? Se humilhar nesse ponto, ele achava que era humilhação, então queria criar uma capoeira que fosse mesmo e tal, e aí criou essa capoeira regional, que era arte regional baiana, né? No início o nome era esse. Então, para ter esse caráter mais marcial, mais de luta. O jogo da capoeira regional, quando a gente faz no nosso grupo, né, tem a capoeira, as 10 vertentes mais conhecidas e muito diversificadas, dependendo da escola, mas mais comuns são a capoeira angola, que a gente, quando vai fazer o jogo da capoeira angola, independente de qual a formação tenha sido a nossa,
a gente faz com o toque de berimbau, agora tchau, tim, tchau, tim, quer dizer, o toque já é mais lento. O jogo mais acrobático.